Olá, tudo bem? Eu sou Jéssica, esse é o meu sinal. Eu sou professora, também tradutora, intérprete, consultora daqui da ETEPAC. Então, é um prazer enorme receber essa pessoa, que é uma pessoa tão especial e tão importante. E aí eu queria que você se apresentasse com o seu nome, seu sinal. Olá, tudo bem? Esse é o meu sinal e eu me chamo Terezinha. Certo. E aí eu vou convidar ela, que é uma pessoa referente da ASP, e aí eu vou fazer algumas perguntas, porque ela é a primeira mulher da ASP, então ela tem uma história para contar. A sua história de luta, de protagonismo dentro da ASP. Então vamos lá, estamos curiosos. Então eu vou fazer uma pergunta. A ASP, antes, são quantos anos que você ficou aqui? Como foi essa fundação, essa criação? Você como mulher protagonista? Eu queria saber um pouco mais. Então, eu como mulher, eu pensei, né? Só tinham homens interessados em concorrer à presidência da Associação do Surdo. Então, foi quando eu precisei ir lá em Fortaleza e eu percebi que a associação de lá era bem organizada, sabe? Tinha futebol e várias outras coisas, lazer, e que aqui não tinha nada. Então, eu pedi ajuda para eles, né? Para que a gente tivesse uma relação boa, para que a ASP aqui se desenvolvesse, né? E teve esse sinal que a gente escolheu também, né? Já há anos. Então, aí começamos a uma relação também e a coisa foi melhorando, né? Fui chamando alguns surdos, mais ou menos 15 uns 15 pessoas. pessoas, e a gente escolheu esse sinal aí, que na verdade tinham dois, era esse sinal ou esse. Então a gente teve aquele debate e surgiu o sinal da ASP, que foi bastante importante como referência mesmo da associação. Vou fazer uma outra pergunta. Você foi professora, né? Foi candidata também. Então, como foi essa história da ASP? Me conta mais. Então, no começo tinham 5 candidatos, né? E eu era 5 candidatos Ah, masculinos e eu sim, uma era mulher. a feminina, né? Então, passaram vários anos também, aí eu era a única mulher e graças a Deus eu consegui, né? Ser a presidente da ASP. Certo. Por quanto tempo, mais ou menos? Qual foi o período que você foi professora lá? Foi 1991 e 1992, foram 2 anos. E aí foram muitos trabalhos dentro da ASP, tiveram muitas questões a ser resolvidas. Eu queria que você falasse sobre Sim, isso. sim. A ASP oferecia várias coisas legais, como futebol, eventos, São João, Halloween. E eu sempre organizava torneio também de futebol para várias pessoas, né, de várias partes do Brasil que estavam aqui. A gente sempre organizava torneio, era bem legal. Certo. E antes disso, você falou sobre Fortaleza, também sobre as documentações. Foram muitos desafios, muitas lutas também. Você chamou algumas pessoas para ajudar, para ter mais segurança através de uma documentação. Sim, sim, era muito trabalho dentro da associação e eu tinha ajuda de uma tradutora intérprete com as documentações, né? Porque aí ela me ajudava também na questão do português. Também era bem legal. Esse é o sinal dela, o nome dela é Denise. Ela sempre estava me ajudando, né? Tinha uma outra pessoa também, outra que é esse sinal, a tradutora intérprete, chamada Virgínia, que ela é responsável também pela pastoral da igreja. Ela também ajudava bastante nessa questão de documentação, né? Isso na antiga sede, né, que existia. Ah, entendi. Então, você percebe que a ASP ela teve um grande incentivo de melhoria. Conta aí como foi Melhorou, essa melhorou satisfação. muito. Então, porque era muita luta, né? A gente realmente trabalhava duro, né? A gente lutava, fazia com que os surdos tivessem alguns encontros. Ah, entendi. E aí também teve algumas parcerias, né? Como, por exemplo, algumas empresas. Teve várias parcerias. Então, fala sobre isso. Era também a FENES e a Federação Brasileira Desportiva dos Surdos Ah, também, que era bem certo. parceiro. Os dois, então era bem legal mesmo. Ele sempre ajudava também das pessoas com
deficiência também. Sempre estava lá participando, pessoas cegas também. Certo, então você chamou algumas pessoas para estar nessa luta junto com você. Também algumas pessoas com a documentação, com as suas identidades. Então, tinha várias pessoas associadas. Eles sempre davam apoio para a gente. Ai, que legal. Então eu percebi que você, como mulher, encontrou muitas barreiras, né? Então teve muitas dificuldades. Então, sempre teve essa questão de dificuldade. A pessoa surda, ela sempre teve esses entraves, né? Na verdade. Então, as pessoas surdas, ela precisava aprender, né? Então lá existia cursos também de aperfeiçoamento de várias coisas, juntamente com a família também, aprendi essa questão do futebol, tinha campeonato, era bem legal, até eu mesma aprendia. E aí antes também teve um período que tinha muitos homens e mulheres numa interação, eram 30 pessoas. E aí como você se sentia nesse momento? Então, teve a questão de alguns entraves. A gente promovia vários encontros, porque era importante também esses encontros para estimular a comunidade surda, também manter essa relação, né? Era bem legal a questão do futebol mesmo, e prática de vôlei também tinha lá, era bem legal. Ai, que legal. Então, eu me sinto muito emocionada, né, sabendo dessa história, desses 40 anos. E eu queria saber qual foi o desafio que você enfrentou mais forte. Bem, gente, antigamente a gente sim, promovia vários encontros, entendeu? E foi melhorando, né? Foi Foi aprimorando importante esses várias encontros, coisas. também ter essa Contato. interação, muito conhecimento. E aí, se não tiver encontro, como seriam as informações, as trocas de informações, os incentivos, Verdade. né, os conselhos? Isso foi muito importante. Então, eu vou fazer uma pergunta, já está próximo do fim. E hoje, como é que você se sente sendo professora, né? Como você vê hoje, como você sente a questão dessa luta que teve da ASP durante 40 anos? Como foi? Você desistiu? Você ficou com medo? Quando fechou? E me fala um pouco disso. Então, a luta ela continua, né? A gente não para. Então quase Então, fechou, na quase, verdade, né? verdade. Quase fecharam as portas e aí voltou com mais força. Isso, Então verdade. isso foi muito legal. Aí sim seguimos. Ela tem uma história, tem muito orgulho de falar da ASP, eu percebo isso, não é isso? Então, Sim, fico eu muito queria feliz. saber só um pouquinho. Agora, nessa comemoração da identidade surda, fala um pouco sobre isso. Então, minha gente, eu me sinto honrada de ter feito parte, né? E eu espero que ela sempre se desenvolva, que mantenha essa relação. Então, teve vários encontros, né? Você continua participando Sim, disso, sim. desses encontros, do protagonismo da pessoa surda. Isso é muito importante para vocês, ter essa identidade, participar desses encontros, dessas afinidades do grupo. É muito forte, o grupo ele fica mais forte. Então, na passeata, palestra, em trabalhos sobre a mulher, saúde, o homem também sobre a saúde. Então, são várias coisas importantes. Então, veja, ela é uma pessoa de referência aqui, uma mulher de referência, né, que até hoje ela é a primeira mulher, tá? É uma mulher modelo pra gente. Então, é uma mulher inspiradora. Então, verdade. Agora é Patrícia Cardoso. Agora é Patrícia, que está... Eu fui a primeira, a segunda foi a Ana Lúcia, a Isso, que terceira é a legal, Patrícia. que legal. Eu estou muito feliz, tá, de receber você aqui, nesse tempo de luta. Não desiste, então, não podemos desistir nunca. Conseguimos, é uma conquista, né, tá, esses 40 anos. Isso é muito legal, eu estou muito feliz. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por nada. É uma satisfação ter você aqui. Se quiser falar mais alguma coisa... Eu que agradeço aqui pelo convite, pela entrevista, viu? Muito obrigada mesmo. Você sempre está nos ajudando. Então, parabéns, é muito importante, tá, ter esse registro com essa referência durante esses 40 anos. A esperança é que continue. Até logo. Tchau, até logo. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que a gente vai bater aquele papo maravilhoso. Vocês estão curiosos para saber sobre a ASP? Então, esse é o meu sinal. O meu nome é Jéssica.
Sou professora do curso de Tradução e Interpretação de Libras, da ETEPAC, sou consultora também. Então, se apresenta. Diga Então, seu muito sinal. obrigada por me convidar. Meu sinal é esse, o meu nome é Patrícia e eu sou professora da ASP. Então, ela é presidente da ASP atualmente e nós vamos bater um papo com ela, vamos fazer algumas perguntas que a gente está curioso para saber. A ASP, o que é? O que vem a ser a ASP? O que significa? Então, a ASP é da comunidade surda e também ouvintes, tá? Então, todos podem participar na verdadeira inclusão da cultura surda, bilíngue também, tem Libras, né, linguística, tem toda a parte da perspectiva surda também. Então, é livre, não é só para as pessoas surdas, então é para a comunicação de toda a comunidade. Certo. E a ASP é uma associação antiga, né? O que você aprendeu lá? Como você se sente? Sim, eu aprendi muitas coisas lá na ASP. Então, eu era muito jovem, né? Lá estava com 13 anos. Então, eu aprendi muita coisa. Eu admirava as coisas sobre associação. Eu não sabia nada sobre isso. Eu vivia dentro da minha família, então eu não sabia muita coisa sobre a associação. Então, eu fui aprendendo os objetivos. Eu melhorei também sobre o que é a associação. Aprendi também muitas coisas importantes sobre a cultura, sobre a força, o protagonismo, sobre luta também. Muitas coisas eu aprendi lá até agora, né? Então, eu fui a vice, comecei assim, pegando algumas experiências, aprendendo, melhorando. Então, sobre a cultura também, da sociedade. Então, foi de 4 em 4 anos, né, que a ASP foi um desafio para mim. O meu coração, eu me sinto muito feliz, toda a minha família. Muito bem. Sim. É uma empatia, então a gente sente bem como funciona essa comunidade, né? Então, tudo dentro da ASP. Então, no caso, você já tinha incorporado a associação dentro de você antes mesmo de se tornar presidente? Sim, a ASP, por esse tempo todo, tinha também, junto com a FENES, né, por muito tempo, na comunidade aqui de Pernambuco. Então, eu fui a diretora de lá também. Na ASP foi onde eu aprendi muita coisa, a confiança com o trabalho durante esse tempo. Aí depois eu parei, quase por 10 anos eu parei, depois eu retornei. Foi onde eu percebi que a ASP também estava nesse impasse, né? A comunidade teve alguns problemas, algumas faltas. E aí foi quando eu aceitei voltar, retornar, me candidatei. E aí eu consegui, né, por confiança no meu trabalho, toda a comunidade confiava no meu trabalho. E foi quando eu comecei, no mês de maio, a ser a presidente. Foi muito trabalho, não foi fácil. Foi muito trabalho, muita luta. Então, aí, no caso, você como candidata a presidente, quais eram as propostas para desenvolver dentro da ASP e o movimento na comunidade surda? Então, o principal objetivo, né, é que ela continuasse também, com esperança, se Deus quiser, que a comunidade passasse a participar, tivesse mais entusiasmo com isso, também as famílias dos ouvintes, mas a família do surdo também, alguns Verdade. cursos de Libras, para ter mais pessoas ali dentro, né, nesse relacionamento, dentro da comunidade. Então, a verdadeira inclusão. Eu não queria uma exclusão. Eu quero, no futuro também, essa é a minha esperança, né? Que tenha, sim, que seja de muitos ganhos. Sim, é a minha sim. esperança para o futuro. Organizar algumas propostas para me ajudar também sobre isso. Eu vou tentar, né? É uma luta contínua, então é a minha esperança. E eu não vou prometer muita coisa, mas eu vou conseguir, sim. Então eu vou torcer também nesses momentos para que eu consiga ter alguns atendimentos. Certo. E hoje, quantas pessoas estão associadas na ASP? Então hoje associado temos 40. Que bom. Tá? Mas alguns ouvintes, são poucos ouvintes. Então precisa ter mais ouvintes também para participar, mais surdos também. Tem pessoas que não conhecem, famílias que não têm essa informação. Verdade. Então, tudo isso é uma proposta que a gente vai conseguir promover alguns eventos,
ter algumas informações para que a família também possa vir. É a nossa esperança para o futuro. E lá na ASP, qual é o objetivo? Vocês oferecem cursos, têm eventos, o que acontece dentro da associação? Você pode explicar? Tem várias coisas, tá? Tem várias nuances para isso. Tem alguns cursos também para ouvintes, também para surdos. Cursos, por exemplo, quem quiser aprender português pode também ter um curso, né? Para o Enem, quem quiser fazer o Enem também tem as aulas. Legal. Então, a gente vai organizar mais algumas propostas, algumas salas. Vou ter também algumas parcerias, porque é pouco tempo, né? Para esse Enem agora, falta pouco. Mas a gente vai conseguir. Precisa mesmo as pessoas idosas. As pessoas idosas também para participar sobre a saúde, a alimentação, algumas consultorias, também para jovens também, participar da comunidade. Então, a maioria de jovens não conhece, não tem muitas informações e a gente precisa desvincular algumas coisas para que essas pessoas possam participar, né? Ter alguns apoios também. Sim, isso é o que verdade. falta, divulgação. Então, eu estou torcendo para que a gente consiga, nessa nova proposta, que é para o próximo ano, sim, a gente conseguir ter um momento também, porque agora está muito perto, mas muita coisa vai acontecer no próximo ano, é a nossa esperança. Tem várias coisas legais para crianças também, para toda a família. Sim. Então, a nossa proposta para o ano que vem está bom, assim, então, eu espero que a gente foi consiga. muito boa a sua explicação, excelente. É sobre idosos e jovens, né? Sim, promover sim. essa interação para que tenha união e força, né? E tem Isso. ASP no interior? Tem, em Pernambuco, né? Tem várias comunidades também. Tem quatro associações e tem 6 provisórias. Então, a esperança é que melhore, né? Para que a gente tenha mais luta. Não é fácil, mas a gente vai conseguir organizar alguns lugares, algumas salas, para que a gente consiga também dar consultoria, mas tudo isso para o próximo ano. Então, para ter alguns encontros dentro da associação aqui em Pernambuco, para criança também, mas tudo para o próximo ano. A gente vai estar organizando essa proposta para que no próximo ano, para jovens também, para idosos, para adultos, para crianças. Então, para que toda a família possa participar, né? Ter uma inclusão verdadeira, para que de fato seja uma associação, um encontro para todos. Então, a gente vai promover alguns eventos também. Um de cada vez, né? Então, outra pergunta. Na ASP, dentro da associação, só tem surdo? Então, tem alguns ouvintes, né, na secretaria, mas o nosso principal é que tenha surdo, né, no apoio, na vice, é um surdo. Então, assim, a gente não proíbe pessoas, é livre, é bem aberto. Legal. E na ASP, ela tem acessibilidade? A ASP tem, sim, acessibilidade. Temos intérprete de Libras, alguns voluntários que participam lá para nos ajudar nas interpretações. Então, a ASP não tem tudo para o futuro, sede, tá? Que a gente consegue. Não temos uma sede fixa, mas a gente vai conseguir. Tem acessibilidade para cegos, né? Os cegos também podem participar. Surdo cego também pode participar. Cadeirante pode participar. Então, a gente vai estar organizando tudo isso para respeito com toda a comunidade, né? Porque é o direito deles, a acessibilidade, claro. Sim. Também, por falar em inclusão, a ASP apoia a escola bilíngue? Existem parcerias? Tem. A comunidade, ela tem uma responsabilidade de estar sempre na passeata, né? Apresentando proposta, colhendo opiniões de pessoas sobre isso. Então, são vários trabalhos que em igrejas, em vários lugares, mas o principal é a pessoa surda, né, que tem direito à acessibilidade. Tudo que falta a gente sempre vai ter opiniões, conversa, alguns debates, roda de conversa. Então, ela aceita ajudar também, né, ofícios, a gente dá também para as pessoas que tentam nessa parceria. A gente luta também por uma parceria na prefeitura, nas secretarias, para que a gente consiga várias parcerias. Então, é muito importante a acessibilidade como prioridade na associação. Então, 40 anos da ASP, e continua a luta, não é verdade? Isso. A ASP, ela nunca vai desistir.
a ASP ela nunca vai parar. Ela não aceita perder, ela vai com força, mais do que nunca. A gente já perdeu muita coisa. E agora o nosso marco de 40 anos não foi fácil. O começo não foi fácil, não tinham intérpretes. Então, hoje a gente consegue ter muitos intérpretes, muitos cursos também. A associação não tem muitos, mas aí a gente tem muitas coisas para que possa... Então, a gente agradece, né, as associações por toda essa vitória, por essa conquista dos 40 anos da ASP. Teve muitos problemas, dificuldade financeira, então foram muitos altos e baixos, mas a gente sempre seguindo com força, com garra, até hoje, né, 40 anos. E eu tenho esperança que nesse futuro a gente consiga uma sede para continuar. Muito bom. Então, Patrícia, como está sendo a sua experiência? Como é que você se sente, você como presidente? É muito difícil, são muitos desafios de verdade, muitos problemas de saúde, a falta de acessibilidade, intérpretes, muitas propostas, tem muitas reclamações também, né? Então, assim, a polícia, justiça, são muitas coisas que a gente tem a esperança de implantar. Sim, sim. Que a gente consiga também a Fundagem, para que a gente né? tenha cursos também aqui. Então, são muitos caminhos a seguir. Não é bobagem, tá? São coisas muito importantes Sim, que a gente vai ter nas secretarias, direitos humanos Verdade. também, nas prefeituras, na gerência da pessoa com deficiência. Então, são várias coisas, vários convites que a gente vai estar trazendo para uma roda de conversa, tipo agora, né? A gente está conversando, debatendo. Sim, debate. Então, cada um vai dar uma opinião, falar dos seus problemas. A gente vai ter uma escuta ativa também para resolver parte de tudo que está acontecendo. Então, a gente vai continuar crescendo, é a nossa proposta para isso. Também, né, aprender, porque são muitos desafios, organizar tudo isso, mas é a nossa esperança conseguir. Nossa, verdade. Agora, na ASP, já aconteceu de chegarem na associação e pedir algum tipo de ajuda? Já aconteceu? Sim, sim. São muitas, foram vários problemas. Por exemplo, né, algumas entraves, algumas lutas sobre violência, sobre prisão, a falta de comunicação. Foram muitas coisas que a gente tem sobre a saúde também. Então, principalmente sobre a mulher, né? Sobre alguns assédios, na falta de comunicação é a principal. Sim, acredito. Então, assim, algumas coisas que as pessoas não sabem o significado. Então, a gente tenta explicar, tenta esclarecer para que eles aprendam, porque precisa da Libras, né? Intérprete também, por exemplo, do psicólogo. Então, na ética, não permite que tenha um intérprete. É difícil isso aí, mas precisa ter também um intérprete. Precisa estar a pessoa lá, saber Libras, porque isso não é fácil. O Código de Ética ele não permite, mas são vários os desafios. Nossa, verdade. É difícil mesmo. Precisamos estar sempre lutando, né? Sim, sim. Para conseguir ganhar espaço. Temos a lei de Libras, a acessibilidade também, vários pontos, né? Sim, e o mais importante, a visibilidade da sociedade, né? E a ASP tem parcerias? Então, esse tempo, né, que eu estou como presidente, até hoje não, mas a gente vai começar a ter alguns contatos, também ter sobre a pessoa deficiente, sim. A gente tem a esperança de conseguir também na prefeitura. Comude, sim. Na Comude, sim. Das pessoas cegas também, a gente vai conseguir toda essa parceria. Tem alguns amigos também, mas é pouco tempo, né? A esperança é para de hoje em diante que a gente vai conseguir. Então, isso é muito importante, essas parcerias, né, com a empresa, tanto pública, prefeituras. É importante dar visibilidade à ASP, né? E ao surdo também. Isso. E também hoje a ASP, ela vai estar com parceria com a Fundagem. Fundagem, verdade. Sim, a associação, ela vai estar sempre junto também. Tem
A LEP, né? A LEP também, a gente vai estar com essas parcerias, né? A gente vai ter alguns convites também, fomos convidados também, né? Então é uma coisa de cada vez, é um Isso. passo a seguir. Até disseminar, né? Para Isso. que alivie alguns sofrimentos do surdo, alguns entraves. Então, não sou eu sozinho, o principal é a comunidade, dar essa visibilidade aqui. Sim, Então, é não é verdade. só a ASP é a sociedade. Então, precisamos quebrar essa barreira, né? Que existe, a gente sabe. Então, qual é uma dica importante que você diria, Patrícia, para as pessoas surdas ou ouvintes sobre a associação? Então, a ASP, ela precisa, né, de Libras, ela precisa também do protagonismo, da cultura e também de acessibilidade, para que isso fique melhor para todo, um serviço de qualidade, um serviço profissional. Verdade, então, é essa a concordo. esperança que eu tenho para a ASP. Então, precisamos também que a ASP, ela tenha Sim, isso, verdade. para que tenha comunicação em Libras, né? Para ter intérpretes também participando. Dentro da ASP. Verdade. Isso, dentro da ASP também, precisamos ter acessibilidade para isso, para que a maioria das pessoas venham a participar. Então, que tenha também acesso à saúde e a vários outros âmbitos que precisa de ter é a minha luta, né? Para que precise ter a acessibilidade. Então, minha gente, muito boa essa entrevista. Então, Patrícia Cardoso, como presidente surda, né? Também foi o que ela falou, que a associação precisa ter essa acessibilidade, precisa de intérprete. Ouvinte também pode participar, vão lá visitar. Tem Instagram, tem o Isso, é WhatsApp. livre para todas as pessoas. É livre, É qualquer geral, pessoa pode vir visitar. participar. Tiver interesse, venha nos visitar. Então, vocês precisam, minha gente, fazer uma visita à associação. Caso não consiga, fale no WhatsApp, tem e-mail, tem Instagram, não é verdade, Patrícia? Tem sim. Então vai começar em outubro alguns cursos, básico Curso de 1, Libras. básico 2, vai ter carga horária também. Então vai ter divulgação no minha Instagram. gente, tem o Instagram, o curso. Entre em contato e vá lá fazer Isso. o curso. Patrícia, muito obrigada por esse bate-papo, né, por essa conversa sobre a ASP, que foi maravilhosa. O que não pode esquecer, o dia 26, né, de setembro. Eita, verdade. É um momento de muita luta e vai ser aonde? No shopping. Isso, lá no Shopping Boa Vista. Vamos participar. Vamos, minha Isso gente, é um momento muito participem. importante de luta. É um momento, uma caminhada. Então, somos fortes. Vamos lá, mostrar a nossa força. Verdade. Não faltem não, vamos todos nos unir para essa grande luta. Chame a família, os amigos, chama todo mundo. Vamos para essa passeata que vai ser muito importante. E vocês também não esqueçam de acessar o QR Code, porque vocês vão ganhar um certificado, tá ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha gostado. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.